Tem gente que acorda e já sente o peso do dia antes mesmo de abrir os olhos. É como se o corpo ainda quisesse dormir e a mente já estivesse correndo, atropelando os minutos, antecipando tudo o que pode dar errado. Mas e se eu te dissesse que a forma como você começa o dia muda completamente a direção dele? Não estou falando de uma rotina perfeita ou de uma lista de produtividade sem fim. Estou falando de um começo com mais presença. Um simples respirar fundo antes de tocar no celular. Um café tomado com intenção. Uma decisão silenciosa de não se deixar arrastar pelo caos logo cedo. Isso parece pequeno, mas muda tudo. Porque o que parece pequeno, quando repetido, vira raiz. A vida que você quer pode começar nesse silêncio. No barulho do mundo, quem sabe escutar o próprio coração vira exceção. E esse é um privilégio que não depende de dinheiro, status ou diploma. Depende só de uma escolha: viver no seu ritmo. Acordar e olhar pela janela já é um ato de rebeldia num mundo que exige pressa. Preparar seu café como quem prepara um ritual. Respirar como quem honra o agora. Tudo isso é semente de uma vida mais sua. Quem planta presença, colhe leveza. Não é sobre fugir das obrigações. É sobre entrar nelas com mais raiz, com mais centro, com mais alma. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um pouco menos de ruído. Não falo só do externo, mas do ruído interno também. Aquele que sussurra críticas, pressões, comparações. Esse barulho que vem de dentro é o que mais cansa. E por isso, a simplicidade é uma revolução. Simplificar não é empobrecer a vida, é enriquecer a percepção. É cortar o excesso para deixar o essencial florescer. É como limpar a lente antes de ver o mundo. Você não muda o cenário, mas muda o jeito de enxergar. E quando você muda o jeito de ver, tudo ganha nova forma, novo peso, nova paz. Tem gente que acha que viver bem é sobre conquistar grandes coisas, mas os antigos estoicos já diziam: a verdadeira conquista é manter a mente firme mesmo quando o mundo balança. E isso não exige grandes feitos, exige pequenas decisões repetidas, com sabedoria. É no modo como você lida com o incômodo, com o atraso, com a provocação. É quando você escolhe respirar em vez de explodir, ficar em silêncio em vez de justificar, manter o foco em vez de se distrair. Isso é domínio interno. E o domínio interno é um tipo de poder que ninguém tira. Marco Aurélio não controlava o mundo, mas controlava como reagia a ele. Ele escrevia para si todos os dias, como quem acende uma vela na escuridão. E você pode fazer o mesmo. Não precisa ser um imperador, basta ser honesto consigo mesmo. Basta criar pequenos hábitos que reforcem quem você quer ser. Uma respiração profunda, uma página escrita, uma escolha consciente já te colocam no trilho. É nisso que o estoicismo acredita, na força silenciosa de quem vive com intenção. Então, antes de qualquer decisão hoje, respira. Fecha os olhos. Pergunta se o que me faria bem agora. E escuta com atenção, porque, no fim das contas, é esse tipo de pergunta que te guia de volta para casa. Não a casa de tijolo e telhado, mas a casa que existe dentro de você. A casa onde mora sua paz, sua clareza, sua verdade. A gente aprendeu a correr antes de aprender, a ficar em pé. Desde cedo tudo é sobre fazer mais, ser mais, mostrar mais. Mas quase ninguém nos ensina a parar. Parar para ouvir a si mesmo, para perceber se ainda faz sentido seguir pelo mesmo caminho. Para sentir se o que estamos fazendo tem gosto de verdade ou apenas sabor de obrigação. E é aí que mora o começo da mudança. Porque não tem como viver leve se você não sabe mais o que te pesa. E não tem como seguir com firmeza se cada passo é dado tentando agradar os outros. Tem dias em que a alma só quer respirar. Um tempinho fora da bagunça do mundo. Um momento para lembrar que você é gente e não máquina. E não precisa de muito. Às vezes, basta deitar 5 minutos sem fazer nada, ouvir o som da rua, olhar para o teto e deixar os pensamentos passarem, como nuvens, sem tentar controlar, sem julgar, só deixar ir. É estranho no começo, parece inútil, mas logo você percebe que é ali, nesse vazio proposital, que a mente encontra ar fresco.
Um espaço onde novas ideias brotam e antigos pesos evaporam. E tem coisa mais bonita do que isso, redescobrir que dentro do silêncio existe vida. Que a pausa não é ausência de ação, é presença pura. E que você não precisa estar sempre correndo para estar evoluindo. A natureza não grita para crescer. A árvore cresce em silêncio, o rio corre sem fazer alarde. E ainda assim, transformam tudo por onde passam. A sua transformação pode ser assim também, silenciosa, constante, profunda. Você não precisa avisar ninguém. Basta viver no seu ritmo e deixar que os frutos falem por você. O estoicismo ensina que o controle real começa pelo pensamento, não pelo que está fora, mas pelo que vibra dentro da gente. E olha que curioso, quando você começa a perceber isso, até os problemas mudam de forma. Aquilo que parecia montanha vira colina. Aquilo que parecia impossível vira apenas o próximo passo. Porque não é o tamanho do obstáculo que define a força, é o tamanho da sua clareza diante dele. E clareza nasce do silêncio, da atenção, da escolha consciente de parar de viver no modo automático. Tem uma hora em que você percebe que não precisa de respostas grandiosas. Precisa é de perguntas sinceras. Isso é mesmo importante para mim? Estou fazendo isso porque acredito ou porque esperam de mim? O que eu estou tentando provar? Essas perguntas não precisam de palco nem de plateia. Elas só precisam de um momento seu com você. E quando respondidas com coragem, abrem portas que antes pareciam trancadas. Portas para dentro. E quando essas portas internas se abrem, você começa a encontrar algo que sempre esteve aí, mas vivia abafado. Seu centro, seu eixo, sua base. É como se, enfim, você voltasse a se escutar. E escutando, passasse a se respeitar. Porque quem se escuta de verdade, para de se empurrar para o abismo do excesso. Começa a dizer não sem culpa, a escolher com mais cuidado, a viver com mais propósito. E olha, viver com propósito não é sobre fazer algo grandioso o tempo todo. É sobre dar sentido ao que já faz parte do seu dia. É transformar o comum em sagrado. Fazer o café com calma, lavar a louça ouvindo música, organizar a mesa como quem cuida de um altar. Tudo isso pode parecer detalhe, mas é nesse detalhe que mora a diferença entre existir e viver. E quando você começa a enxergar o valor das pequenas coisas, percebe que não é preciso mudar o mundo para mudar de vida. Basta mudar o olhar. Tem gente que pensa que simplificar é perder, que se você não está lotando sua agenda, está desperdiçando tempo. Mas isso é só mais um eco da pressa coletiva que tanto adoece. Simplificar é ter coragem de limpar o excesso, de abandonar o que pesa, de escolher o que realmente importa. É parar de acumular tarefas e começar a cultivar presença. Porque a vida não se mede em quantidade de compromissos, mas em qualidade de momentos. Quantas vezes você já terminou o dia cansado, com a sensação de não ter feito nada que realmente importava? A mente inquieta correu o tempo todo, mas não chegou a lugar nenhum. Isso acontece quando a gente vive reagindo. Reage ao despertador, às mensagens, às demandas. E no meio disso tudo, a gente se esquece de viver. A sabedoria estoica entra aqui como uma âncora. Ela diz: respira, escolhe, foca no que depende de você. E isso, meu amigo, é como segurar firme o leme no meio da tempestade. E se você sente que perdeu o rumo, não tem problema. Todo mundo se perde de vez em quando. Mas o importante é saber que dá para voltar. Dá para recomeçar do ponto onde você se deixou. Dá para trocar o caos por ordem, o excesso por clareza. Dá para se olhar no espelho e decidir, de forma silenciosa e firme: a partir de hoje eu escolho cuidar de mim. E não é um cuidado de aparência, é um cuidado de raiz. Porque cuidar de si não é sobre gastar dinheiro com luxo, é sobre investir tempo em paz. E isso começa com a decisão de viver, intencionalmente. De acordar com um propósito, de comer com consciência, de trabalhar com presença, de dormir com gratidão. Nada disso exige uma grande revolução externa. O que exige é uma revolução interna, onde você deixa de ser vítima do tempo e
passa a ser criador do seu ritmo. E é nesse ritmo único e respeitoso que a verdadeira força nasce. Uma força silenciosa, mas firme. Uma força que não precisa gritar, porque já encontrou sua base. Os estoicos falavam sobre isso o tempo todo. Domine a si mesmo e dominará o mundo. E dominar a si mesmo é isso. Não é se reprimir, é se compreender. Não é se controlar com rigidez, é se guiar com sabedoria. Agora imagina só começar o dia não com ansiedade, mas com intenção. Não sendo empurrado pela correria, mas guiado por um sentido claro. Isso muda tudo. Você deixa de ser passageiro da vida e vira condutor. E mesmo que as circunstâncias não obedeçam aos seus planos, a forma como você responde a elas é o que define seu destino. Como dizia Epicteto, não são os eventos que te ferem, mas o julgamento que você faz deles. Quando você muda o julgamento, muda o impacto. E isso é libertador. Tem uma hora em que você começa a perceber que está tudo conectado. A forma como você acorda influencia o modo como você se comporta no trabalho, que afeta como você trata as pessoas, que impacta o seu sono, que define o seu próximo dia. É um ciclo que pode te esmagar ou te fortalecer. E a diferença está no tipo de escolha que você faz nos pequenos momentos. Como você reage quando alguém te corta no trânsito? Como você age quando algo não sai como esperado? Como você se trata quando erra? E aqui entra uma prática que parece simples, mas muda a rota inteira: a autocompaixão. É você se tratar com a mesma gentileza que ofereceria a alguém que ama. Porque viver bem não é ser duro o tempo todo, é saber dosar firmeza com cuidado. Às vezes, tudo o que você precisa é de uma pausa, um minuto para dizer para si mesmo: tá tudo bem, eu tô tentando. E isso não é fraqueza, é força emocional. A mesma força que te permite recomeçar 1000 vezes se for preciso, sem carregar culpa desnecessária. E veja, recomeçar não é retroceder, é refinar, é voltar ao início com mais experiência, mais clareza, mais leveza. O estoicismo fala muito sobre isso. Marco Aurélio recomeçava todos os dias. Cada manhã ele escrevia para si como quem desenha o próprio caminho com as palavras. Isso não é frescura, é prática, é disciplina emocional. É você manter viva a chama da presença no meio de um mundo que tenta apagar sua essência o tempo todo. Quando você vive com intenção, começa a se sentir mais inteiro. Suas ações ganham peso, suas palavras mais verdade, seu olhar mais profundidade. Você para de se distrair com o que não importa e começa a cultivar o que realmente te fortalece. E olha que curioso, quanto mais você se alinha com o seu propósito, mais o mundo ao redor responde de forma diferente. Não é mágica, é coerência, é o reflexo do que você escolheu ser. E no meio disso tudo, você vai descobrindo algo precioso, a paz que ninguém te dá e que ninguém pode tirar. A paz que nasce do silêncio, da presença, do respeito por si mesmo. A paz que te protege do barulho do mundo, não como um muro, mas como um jardim. Um jardim cultivado todos os dias com escolhas simples, gestos pequenos, decisões silenciosas. Essa paz que você cultiva por dentro começa a se espalhar sem que você perceba, no tom da sua voz, no jeito de andar, até no olhar. As pessoas sentem, mesmo sem saber explicar. É como se sua presença falasse antes de qualquer palavra, porque quando a mente está em paz, o corpo todo respira diferente. E isso não significa que você virou um monge inabalável. Significa que aprendeu a voltar para o centro quando se perde, que aprendeu a se escutar antes de reagir. E isso, hoje em dia, é uma revolução. A vida não vai deixar de te testar. Vai ter dia que tudo parece sair do controle, que as demandas se acumulam, que os conflitos surgem do nada. Mas o que muda não é o mundo. O que muda é você. Você para de tentar controlar o que está fora e começa a controlar o que importa. Sua atitude, sua resposta, sua energia. E isso é o que separa o caos da calma. A diferença entre alguém que se desespera e alguém que age com sabedoria. E tem um detalhe que poucos falam. Você não precisa estar sempre no seu melhor para viver com propósito.
Vai ter dias em que o máximo que você consegue é levantar da cama, tomar um banho, comer algo simples. E tudo bem. Isso também é autocuidado. Isso também é dignidade. A gente foi ensinado a valorizar a produtividade, mas esqueceu de valorizar a humanidade. E a humanidade, meu amigo, é feita de altos e baixos, de dias de fogo e de dias de neblina. Os estoicos sabiam disso. Eles não buscavam uma vida perfeita, mas uma vida virtuosa. E virtude para eles era viver com coragem, mesmo nos dias em que tudo parecia difícil. Era manter a integridade mesmo quando ninguém estava olhando. Era escolher a paz em vez do drama, o silêncio em vez da vaidade, a verdade em vez da aparência. E tudo isso começa com pequenos gestos. Um não bem colocado, um sim vindo do coração, uma escolha que honra quem você está se tornando. E tem uma beleza imensa nesse caminho, porque quanto mais você se aproxima de si, mais a vida ganha sentido. As coisas param de parecer sem propósito. Até os desafios se tornam professores. A dor vira lapidação, a frustração vira aviso, o cansaço vira sinal. Você começa a ler os sinais da vida com outros olhos, e é aí que tudo muda. Você para de lutar contra o fluxo e aprende a navegar com ele. E navegar com o fluxo não é se render, é confiar. Confiar que você está exatamente onde precisa estar, aprendendo exatamente o que precisa aprender. E se tiver difícil agora, se o peito tiver apertado, respira. Lembra que você não precisa dar conta de tudo hoje, só precisa dar conta de você. Do que está sentindo, do que está precisando, do que pode ser feito agora. A vida verdadeira não está no futuro idealizado. Ela está nesse instante. Na respiração que você ainda pode controlar, no passo pequeno que ainda pode dar. E é exatamente nesse passo pequeno, quase invisível, que mora o poder da transformação. A gente cresce achando que mudar de vida é sobre dar um salto gigantesco, virar tudo de cabeça para baixo, começar do zero como se fosse um filme. Mas não é. A mudança real acontece no detalhe, no jeito que você fala consigo mesmo quando erra, no cuidado com que escolhe suas palavras, no silêncio que decide cultivar quando tudo dentro grita para reagir. Esses detalhes formam o alicerce de uma vida mais forte. Tem um momento em que a gente percebe que está carregando peso demais, expectativas que não são nossas, cobranças que vieram de fora, hábitos que só ocupam espaço. E aí vem aquela sensação de sufoco, como se a alma estivesse espremida num canto escuro. Nessa hora, o estoicismo entra como uma janela aberta. Ele lembra: você só tem controle sobre uma coisa, sua mente. E essa lembrança é como um gole de água fresca. Você não precisa resolver o mundo, só precisa cuidar do seu espaço interno. E cuidar desse espaço não tem glamour. Às vezes é lavar a louça ouvindo uma música calma, é escrever um pensamento solto no meio do dia, é chorar e depois respirar fundo, é desligar o celular por meia hora. Pequenas atitudes, que parecem bobas, mas que juntas criam uma fortaleza dentro de você. Uma fortaleza que não precisa de muralhas, só de intenção. Porque quando a intenção é firme, até os dias difíceis se tornam degraus. Marco Aurélio escreveu que devemos acordar todos os dias como se fôssemos servir ao propósito da natureza humana. Ou seja, como se fôssemos fazer o que é isso, se não viver com verdade. Servir a natureza humana, como dizia Marco Aurélio, é viver de acordo com aquilo que te torna genuíno, útil, inteiro. É escutar aquele chamado interno que muitas vezes a gente ignora no barulho da rotina. Você sabe qual é? É aquela voz que sussurra no silêncio, que te lembra do que te faz bem, que aponta com firmeza cada vez que você se trai tentando agradar o mundo. Viver com esse alinhamento não é fácil, mas é libertador, porque você para de vestir fantasias e começa a vestir sua essência. E quando essa essência começa a florescer, você percebe que o simples ganha outro sabor. Um almoço em silêncio, um café compartilhado sem celular, uma caminhada sem rumo. Tudo isso se torna alimento para a alma. E é nesse ponto que o estoicismo e a simplicidade se abraçam. Ambos te chamam para voltar ao essencial, para focar no que importa, para se libertar do excesso,
de estímulos, de pressões, de ilusões. E quando você começa a praticar isso, o mundo continua o mesmo, mas você já não é mais o mesmo. Você começa a agir diferente. Começa a escutar mais do que fala, observar mais do que julga, entender mais do que reage. E isso não é cansaço, é maturidade. Você entende que nem tudo merece resposta, nem toda ofensa merece atenção, nem toda urgência é realmente urgente. A calma que nasce daí é como uma sombra fresca num dia quente. Não muda o calor do mundo, mas muda o jeito como você atravessa ele. E essa sombra é sua. Você constrói ela todos os dias com escolhas conscientes. E, falando em escolhas, chega um ponto em que você não precisa mais provar nada, nem para ninguém nem para si mesmo, porque a validação que você buscava fora agora nasce dentro. E isso talvez seja uma das maiores conquistas que um ser humano pode alcançar, a liberdade de ser você sem precisar de aplauso. O direito de viver de forma honesta, ainda que discreta. Como dizia Epicteto, não busque que os outros te entendam, busque você se entender. Essa frase carrega uma força imensa, porque no fundo, o que nos machuca não é sermos incompreendidos, é não nos compreendermos. Quando você se entende, tudo muda. Você para de lutar contra quem você é, começa a andar ao lado da sua natureza. E isso se reflete no corpo, na fala, nas decisões. O sono melhora, a ansiedade diminui, o dia rende. Parece mágica, mas é só coerência entre mente, coração e ação. E se você acha que isso é distante da sua realidade, respira. Está mais perto do que imagina. A cada escolha feita com consciência, a cada silêncio respeitado, a cada pensamento filtrado, você dá um passo, e passo após passo, você constrói uma vida que faz sentido. Não para os outros, mas para você. E só isso já é motivo para continuar. E quando você começa a viver essa coerência por dentro, até o jeito como você olha para o futuro muda. Ele para de ser um lugar assustador, cheio de e se, e vira um espaço aberto, onde você tem o direito de construir com calma. Você para de viver na ansiedade do que vai acontecer e começa a viver na clareza do que está acontecendo. E isso, por mais simples que pareça, é uma mudança imensa. É como sair de uma tempestade e perceber que o guarda-chuva sempre esteve na sua mão. Só faltava abrir. O estoicismo fala muito sobre isso. Não é sobre evitar a dor, mas sobre não se perder nela. Não é sobre viver só nos dias bons, mas sobre estar inteiro também nos dias ruins. Porque a vida não avisa quando vai mudar. Às vezes, ela vira a esquina sem sinal. E se você não tiver estrutura interna, qualquer vento vira vendaval. Mas se você tiver um chão firme, uma clareza sobre o que importa, uma rotina que te ancora, você até balança, mas não cai. E sabe uma das âncoras mais poderosas? A rotina da manhã. Parece bobo, mas acordar com consciência é um ritual que molda o resto do dia. Não precisa ser nada mirabolante. Pode ser só um café tomado sem pressa, uma respiração consciente. Antes de levantar, uma anotação no caderno com uma intenção para o dia. Coisas simples, mas que, feitas com presença, viram fundação. Porque não é o tamanho da ação que transforma, é o quanto de verdade tem nela. Você já reparou como os dias em que você começa devagar no seu tempo são mais leves? Não é coincidência. É você no controle. É você começando o dia por dentro, antes que o mundo te puxe para fora. O silêncio da manhã tem esse poder de te lembrar de quem você é antes das mensagens, das demandas, das comparações. E, se você protege esse momento, ele te protege também. Vira escudo, vira base, vira refúgio. Marco Aurélio escrevia logo cedo, e não era para impressionar ninguém. Era para organizar a própria mente, para se preparar para o que o dia trouxesse, para se lembrar do que ele queria ser, mesmo diante do caos. E olha, isso não é coisa de imperador, é coisa de quem entendeu que a vida acontece dentro, que tudo que vem de fora é cenário, mas o que decide mesmo o enredo da sua história é o que você carrega no coração. Então, se você ainda não tem uma rotina matinal que te fortalece, talvez seja a hora de criar.
do seu jeito, com suas necessidades, com seus valores. E lembre, não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro, porque a verdade tem um poder que nenhuma técnica domina. Ela cura. E viver com verdade é o primeiro passo para viver com liberdade. E nessa caminhada de construção interna, uma coisa fica cada vez mais clara. Você não precisa mudar tudo de uma vez para mudar de verdade. Um hábito ajustado, uma reação contida, uma escolha feita com mais consciência já são sinais de que você está indo. O problema é que muita gente se sabota esperando o momento perfeito, o cenário ideal, o dia em que vai dar certo. Mas esse dia não chega, porque o que transforma mesmo é o que você faz quando nada parece favorável. E ainda assim, você escolhe continuar. Tem dias em que levantar da cama já é um ato de coragem. E olha que honra isso, porque viver bem não é sobre sorrir sempre. É sobre ter presença até na dor. É estar com você mesmo nos dias que o mundo parece desabar. É nesses momentos que a filosofia estoica mostra seu valor real. Ela não veio para enfeitar caderno de frases bonitas. Ela veio para te dar estrutura, para lembrar que você pode até tropeçar, mas ainda assim é possível caminhar com firmeza. E aí, em algum ponto dessa jornada silenciosa, você começa a notar que sua energia muda. Você já não se irrita fácil, já não responde no impulso, já não entra em brigas desnecessárias. Não porque você ficou frio, mas porque ficou lúcido. E essa lucidez traz uma calma que assusta quem vive no caos. Porque quem vive em guerra não entende quem caminha em paz. E aí você vira quase uma contradição viva. Calmo no barulho, firme no movimento, leve na profundidade. Essas são as raízes da verdadeira liberdade. Liberdade de ser quem você é, sem se curvar às expectativas alheias. Liberdade de dizer não quando todo mundo espera que você diga sim. Liberdade de silenciar, de recuar, de sair de cena quando percebe que sua paz está em jogo. E olha, isso incomoda muita gente. Mas é aí que o estoicismo brilha, porque ele não ensina a agradar, ensina a viver com retidão. E viver com retidão é seguir seu eixo, mesmo que isso incomode quem vive torto. Tem quem diga que isso é egoísmo, mas não é. É autocuidado, é autoconhecimento. É você assumindo as rédeas da própria vida. E quem assume as rédeas, dirige com mais clareza. Erra menos curva, freia na hora certa, escolhe melhor o caminho. Porque a vida, no fim, é essa estrada longa onde cada escolha é uma bifurcação. E se você não souber para onde quer ir, qualquer direção serve. Só que depois não adianta reclamar do destino. Então, antes de acelerar, respira. Antes de decidir, silencia. Antes de se culpar, acolhe. A vida não exige pressa, ela exige presença. E quanto mais presente você estiver, mais simples tudo fica. Não porque os problemas somem, mas porque você já não se perde neles. Você aprendeu a flutuar onde antes afundava. E isso é evolução. E é nessa evolução silenciosa que você começa a perceber uma coisa curiosa. Aquilo que antes parecia essencial, hoje já não tem mais o mesmo peso. Algumas conversas que antes tiravam sua paz, agora passam batidas. Certas opiniões que antes te afetavam, agora viram só barulho de fundo. Isso não é indiferença, é maturidade. É como se sua alma finalmente tivesse trocado de roupa. E agora, tudo que aperta demais, tudo que coça, tudo que incomoda, você tira. Sem drama, sem barulho, só tira. Aos poucos, o filtro vai ficando mais afiado. Você começa a escolher melhor o que consome, com quem fala, para onde vai sua energia. Isso vale para o que você assiste, para o que você escuta, para o que você lê. É como se seu tempo virasse algo sagrado. E de fato é. Tempo é vida. E onde você coloca seu tempo, você coloca sua alma. Por isso, proteger seus minutos é uma das formas mais bonitas de se amar. Não precisa virar recluso, só precisa ser seletivo. E aí, como num efeito dominó silencioso, outras áreas da vida vão entrando no eixo. O sono melhora, o apetite volta, o olhar fica mais calmo. Você anda mais devagar, mas com mais firmeza. E o mais curioso, o mundo ao seu redor
começa a te perceber diferente. Ninguém sabe explicar exatamente o que mudou, mas a energia não. Mente. Você transmite algo novo, algo sereno, algo firme, como se finalmente tivesse encontrado seu tom, e agora toca sua própria música, sem tentar imitar ninguém. O estoicismo ensina isso com maestria. Ele não diz para você apagar suas emoções. Ele diz para você reconhecer, acolher e escolher. É sobre não ser refém do que sente, mas ser guia do que pensa. Porque o sentimento pode vir com força, pode te visitar sem avisar, mas a resposta, essa é sua. Sempre foi. E quanto mais você pratica isso, mais leve fica. Porque você para de carregar o peso do mundo e passa a carregar apenas o que te cabe. E às vezes o que te cabe é só o agora. Só esse café que você está tomando. Só esse silêncio que você conseguiu conquistar depois de um dia inteiro corrido. Só esse respiro entre um caos e outro. E isso já basta. Porque o agora, vivido com verdade, é mais valioso do que 1000 planos futuros cheios de fantasia. O agora é chão, é real. É onde a vida acontece de verdade. Então guarda isso com carinho. Não é sobre correr mais, é sobre correr menos e chegar inteiro. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer com alma. Porque, como dizia Sêneca, não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. Que você não perca mais o seu. Que você use, que você viva, que você se permita, um passo de cada vez, com presença, com verdade, com paz. E quando essa paz começa a morar em você, o mundo deixa de ser um campo de batalha constante. As provocações continuam, os desafios aparecem, os desencontros ainda acontecem. Mas por dentro, a tempestade passa a ter abrigo. É como se você tivesse construído uma casa firme no meio de um vale ventoso. O vento vem, sim, mas não te arranca do chão, porque agora tem raiz, agora tem alicerce. E esse alicerce não foi feito de uma hora para outra. Foi construído aos poucos, com escolhas simples, feitas em silêncio. Você percebe que não precisa mais viver no modo sobrevivência. Acordar e já começar lutando, se defendendo, respondendo, competindo. Que desgaste. E tudo isso por quê? Por medo de não ser suficiente? Por medo de ficar para trás? A verdade é que a sociedade te ensinou a correr, mas esqueceu de ensinar a descansar. E você passou a achar que parar era sinal de fracasso. Mas não é. Parar também é sabedoria, também é escolha, também é revolução. Os estoicos sabiam disso. Eles treinavam o olhar para perceber o que realmente importava. E o que mais importava quase sempre era invisível aos olhos dos outros. Era o caráter, a serenidade, a integridade. Essas coisas não brilham nas redes sociais, mas brilham na alma. E quando você escolhe cultivar isso, sua vida começa a andar por outra estrada. Uma estrada menos barulhenta, mas muito mais verdadeira. Uma estrada onde cada passo é seu. Não herdado, não forçado. Escolhido. E é aí que mora a simplicidade, que transforma. Não aquela simplicidade vazia, mas a que nasce do essencial. Você para de complicar o que é simples. Para de esperar demais do outro. Para de se cobrar o impossível. E começa a aceitar que a vida, na maior parte do tempo, é feita do básico bem feito. Um bom sono. Uma conversa sincera. Um alimento de verdade. Um silêncio respeitado. Um tempo só seu. Isso não é pouco. Isso é tudo. Quantas vezes você se perdeu por querer abraçar o mundo? Quantas vezes se machucou tentando carregar pesos que não eram seus? Chega! Você não precisa provar seu valor carregando fardos alheios. A sua força não está em suportar tudo calado. Está em saber quando soltar, quando recuar, quando dizer, isso não é meu. Isso é maturidade emocional. Isso é liberdade. Prática. E isso só se aprende vivendo. Então começa a praticar isso hoje. Escolhe o que fica e o que vai. Guarda o que te fortalece. Deixa ir o que só pesa. Você não veio ao mundo para agradar todo mundo, nem para se moldar a expectativas que não conversam com sua essência. Você veio para viver de verdade. E viver
De verdade é muitas vezes viver diferente. Viver no seu tempo, do seu jeito, com os seus valores. E isso, meu amigo, é a raiz mais firme que alguém pode plantar. E quando você planta essas raízes, percebe que a constância é mais poderosa que a intensidade. Não adianta viver um dia perfeito e passar os outros 6 se arrastando, esperando que aquela inspiração dure para sempre. O que sustenta de verdade é o hábito. É o ritual silencioso. É aquela escolha pequena que você faz mesmo sem vontade, mas com consciência. A disciplina não precisa ser pesada, ela só precisa ser presente. É o repetir calmo das ações que te aproximam de quem você quer ser. A constância te ensina a ser gentil com o tempo. Te mostra que uma mudança profunda não acontece num estalo, mas em camadas. Você não vira outra pessoa da noite para o dia, mas vai se reencontrando um pedaço de cada vez. Vai limpando o que te trava, soltando o que te prende, reforçando o que te move. E nesse processo não tem mágica. Tem presença, tem persistência. E tem muito, muito silêncio, porque é no silêncio que a alma fala. E quase ninguém escuta. Todo mundo quer respostas rápidas, fórmulas prontas, atalhos. Mas você já reparou que as respostas mais verdadeiras nunca vêm gritando? Elas chegam sussurrando, durante uma caminhada, num banho demorado, num momento de pausa. E aí você entende o porquê do estoicismo valorizar tanto a contemplação. Porque é quando você para que começa a ver. Marco Aurélio fazia isso. Ele anotava suas reflexões como quem conversava com a própria alma. Não escrevia para os outros, escrevia para si. E olha só, hoje, séculos depois, essas palavras seguem vivas, tocando gente no mundo inteiro. Não porque foram pensadas para impressionar, mas porque foram sentidas de verdade. Quando a verdade é vivida em silêncio, ela atravessa o tempo, e a sua também pode atravessar. A sua paz, a sua força, a sua transformação silenciosa. Tudo isso é semente que floresce no tempo certo. Então não se cobre pressa. Não caia na armadilha de achar que só está evoluindo se estiver em movimento constante. Crescer também é saber parar. É respeitar os ciclos. É entender que até o inverno tem seu papel no crescimento de uma árvore. Tem dia que o melhor que você pode fazer é descansar, recolher-se, respirar fundo e confiar que a pausa também é parte da jornada. O estoicismo é isso, firmeza com flexibilidade, força com ternura, ação com consciência. E se hoje você se sente perdido, sem saber por onde recomeçar, olha para dentro. Fecha os olhos, respira, pergunta com honestidade: o que eu preciso agora? A resposta pode não vir em palavras, mas virá em forma de leveza, de alívio, de clareza. E isso já é um sinal de que você está voltando para casa, para dentro. Porque o maior reencontro da vida não é com outra pessoa. É com quem você deixou de ser tentando agradar o mundo. E quando esse reencontro acontece, tudo muda. Não de forma explosiva, não como se fosse um show de fogos de artifício, mas como quem acende uma vela em um quarto escuro. A luz é pequena, mas já mostra o caminho. E aos poucos o medo que parecia gigante diminui, a confusão perde força e a clareza vai tomando o lugar. Você passa a enxergar com mais nitidez o que quer, o que precisa, o que não cabe mais. E essa lucidez é o que te permite escolher com mais verdade, com mais firmeza, com mais paz. O interessante é que a leveza que você tanto buscava fora começa a nascer de dentro. Não vem de um novo trabalho, de um relacionamento perfeito ou de uma viagem dos sonhos. Vem de acordar num dia comum e perceber que você está em paz com as escolhas que tem feito. Vem de dizer não e sentir alívio ao invés de culpa. Vem de não precisar explicar tudo, justificar tudo, carregar o peso de ser entendido o tempo todo. Essa leveza não é ausência de problema, é presença de equilíbrio. E o equilíbrio, diferente do que muita gente pensa, não é viver no meio termo o tempo todo. É saber pesar. Saber quando insistir e quando soltar. Quando descansar e quando ir com tudo. Quando ouvir e quando se calar. É essa sabedoria prática que o estoicismo nos entrega. Não com promessas vazias, mas com princípios que funcionam no dia a dia. E um deles é esse: foque no que depende de você.
Parece simples, mas é uma chave poderosa. Porque o que depende de você é onde mora o seu poder. O resto, entrega. Solta. Respira. É inútil se debater contra o que não pode ser mudado. Você já gastou energia demais tentando controlar o incontrolável. Já perdeu noites tentando entender o que não tem explicação. Já se feriu tentando salvar o que só existia na sua expectativa. Chega. Tá na hora de cuidar do que é seu, da sua mente, do seu corpo, da sua paz. Porque no fim, é isso que vai com você até o último dia. E é isso que ninguém pode te tirar. E pode acreditar, quando você começa a viver assim, com esse tipo de foco, o mundo para de parecer tão hostil. As pessoas difíceis continuam existindo, os problemas também. Mas você já não se deixa arrastar. Já não entra em qualquer discussão. Já não responde a qualquer provocação. Já não se altera por qualquer imprevisto. Você cria uma espécie de blindagem invisível. E essa blindagem não é frieza, é sabedoria. É saber que gastar energia com o que não edifica é desperdício de vida. E é nesse ponto que o estoicismo mostra sua força. Ele não te promete uma vida sem dor, mas te oferece uma mente que sabe atravessar a dor sem se perder. Uma mente firme, que não se dobra por qualquer vento. Uma mente livre que entende que viver bem não é controlar tudo, mas escolher como responder a tudo. E talvez, sem perceber, você já esteja vivendo esse tipo de liberdade. Porque liberdade mesmo não é fazer o que quer, quando quer. Liberdade é não ser refém do que os outros pensam, do que esperam de você, nem das suas próprias emoções descontroladas. É caminhar por dentro com leveza, mesmo quando por fora o mundo está desabando. É olhar para dentro e sentir que, apesar do caos externo, ali dentro tem ordem. E essa ordem interna não nasce do acaso. Ela é construída, hábito por hábito, decisão por decisão. Você começa a perceber que tem dias em que não vai dar conta de tudo. E tudo bem. Nem tudo precisa ser feito hoje, nem toda batalha precisa ser vencida agora. Tem hora que vencer é recuar, é respirar fundo e dizer, hoje não. E isso não é fraqueza, é inteligência emocional. É saber que o autocuidado também é estratégia, que o descanso também é ferramenta, porque um corpo exausto, uma mente sobrecarregada e uma alma sufocada não constroem nada sólido. Os estoicos ensinavam isso com clareza. Eles nos lembravam que a verdadeira força é calma, que o verdadeiro poder é silencioso, que não precisamos reagir a tudo, nem nos justificar sempre. Às vezes, o mais sábio que podemos fazer é apenas observar. Deixar que a poeira baixe, que a raiva passe, que o impulso esfrie, e depois escolher. Porque quem escolhe vive, e quem só reage, sobrevive. Há uma diferença enorme entre estar vivo e apenas se manter de pé. A vida simples que você busca está exatamente nesse ponto, entre uma reação impensada e uma escolha consciente. Entre um grito e um silêncio, entre o caos e a calma. E quando você começa a escolher mais e reagir menos, você recupera seu tempo, sua energia e principalmente sua dignidade. Porque não há nada mais digno do que estar inteiro, mesmo nos momentos difíceis. Isso é virtude, isso é maturidade, isso é viver com propósito, não por performance. E nesse caminho de simplificação, você também começa a limpar as relações. Percebe quem te puxa para trás, quem te deixa ansioso, quem só aparece para cobrar, não com rancor, mas com lucidez. Você passa a cuidar do seu ambiente como quem cuida de um templo, porque é isso que ele é. Cada conversa, cada encontro, cada mensagem tem um peso, e você tem o direito de proteger seu espaço, de escolher quem entra, quem fica e quem não volta mais. Isso não é isolamento, é zelo. É saber que sua energia é finita e que você não pode desperdiçar com tudo e todos. É entender que quem você é hoje é resultado direto de com quem você convive, do que você consome, do que você pensa e alimenta. E se quiser mudar, o começo não está fora. Está aí dentro, numa escolha, numa pausa, num novo olhar para a mesma vida. E quando esse novo olhar nasce, parece que tudo o que era complicado começa a se dissolver. Aquela angústia constante de ter que dar conta de tudo some devagar,
Aquela pressa sem destino, que fazia o coração bater fora do compasso, começa a perder espaço. Porque agora você não vive mais correndo, vive escolhendo. Você troca a obrigação pelo propósito, a pressão pela intenção, a rigidez pela consciência. E no meio desse caminho, a simplicidade começa a florescer como quem sempre esteve ali, só esperando você abrir espaço. E simplificar não é jogar tudo fora, é reorganizar. É manter o que tem valor e soltar o que pesa. É entender que tem coisa que não vale a energia que custa. E isso serve para o armário, para os pensamentos e para os relacionamentos. Tem gente que só ocupa lugar. Tem ideia que só ocupa mente. Tem hábito que só ocupa vida. E você não precisa mais carregar nada disso. Quando você simplifica, você se vê com mais nitidez. Sem filtros, sem distorções, sem precisar agradar ninguém. Os estoicos viviam exatamente assim, com foco no essencial. Não perdiam tempo discutindo o que não dependia deles. Não gastavam energia tentando controlar o imprevisível. Eles sabiam que o que nos enfraquece não é a vida em si, mas o excesso de ruído. Ruído mental, emocional, social. É esse ruído que te afasta de si, que te faz esquecer quem você é. Por isso, o silêncio é tão poderoso. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da sabedoria. Aquele que fala mais do que 1000 palavras. E você pode praticar esse silêncio a qualquer hora. Pode começar agora, olhando ao redor e percebendo o que está te distraindo. Pode ser o celular, uma conversa inútil, uma comparação tóxica, uma expectativa que não faz mais sentido. Desliga, sai, solta, volta para você. Respira. O simples é isso. Parar de dar atenção para o que não constrói. Parar de entregar seu tempo para coisas que só sugam. E começar a construir uma rotina que seja abrigo e não prisão. Rotina, aliás, não precisa ser pesada. Pode ser leve, flexível, viva. Uma rotina que respeita seus ritmos, que entende seus dias bons e ruins, que se ajusta quando você muda. Porque você vai mudar. E tá tudo certo. Os estoicos falavam sobre isso com naturalidade. Tudo flui, tudo se transforma. E resistir ao que muda é a raiz do sofrimento. Quando você aceita que a vida é movimento, para de querer controle absoluto. E começa a querer clareza, serenidade, presença. É com essa presença que você começa a fazer pazes com o tempo. Ele para de ser inimigo, vira aliado. Você entende que não precisa ter tudo agora. Que tem processo que só se revela com o tempo. Que tem resposta que só aparece no silêncio. E aí, pela primeira vez, você vive sem ansiedade. Não porque tudo está resolvido, mas porque você aprendeu a confiar. E quando você aprende a confiar, tudo desacelera por dentro. A vida continua com suas surpresas, com suas curvas inesperadas, com suas exigências. Mas o seu ritmo muda. Você já não é mais conduzido pelo medo. Não vive mais reagindo a tudo. Você respira antes de decidir. Observa antes de falar. Reflete antes de agir. E isso muda a qualidade de tudo que você toca. Muda o jeito como você trabalha, como você se relaciona, como você cuida de si mesmo. Porque agora há uma intenção por trás do que antes era só hábito repetido no piloto automático. E sabe o mais bonito disso? Você não precisa de permissão para viver assim. Não precisa esperar alguém te autorizar. Não precisa ter uma vida perfeita. Pode começar agora, do jeito que tá. Com os recursos que tem, com a bagunça que tá tentando arrumar, com a alma ainda meio cansada. A leveza não chega quando tudo está resolvido. Ela chega quando você muda o jeito de carregar o que tem. Quando para de se culpar e começa a se cuidar. Quando para de se comparar e começa a se escutar. Os estoicos ensinavam isso com uma firmeza quase poética. Eles sabiam que a virtude está no meio do caminho, entre o impulso e a sabedoria, e que quem aprende a caminhar com constância nesse meio se torna inabalável. Não porque não sente, mas porque sente com maturidade. Não porque não erra, mas porque aprende rápido. Não porque tem todas as respostas, mas porque aprendeu a fazer as perguntas certas. E às vezes a pergunta mais importante do dia é: o que eu posso fazer agora para me respeitar mais?
E a resposta quase sempre é simples. Pode ser beber um copo d'água. Pode ser dizer não para um convite que te afasta de você. Pode ser fechar os olhos por 5 minutos e respirar. Pode ser escrever uma frase que te lembre do que é essencial. Essas pequenas ações são como sementes, e sementes, quando repetidas com carinho, viram raízes. E raízes, com o tempo, sustentam árvores. Árvores que oferecem sombra. Árvores que resistem à tempestade. Árvores que não precisam se mover para provar sua força. Elas apenas estão ali, firmes. É esse tipo de firmeza que o estoicismo propõe. Uma firmeza interna que te dá estrutura para viver sem se desmanchar por dentro. E isso não se aprende num livro só. Se aprende vivendo, caindo e levantando, se perdendo e se reencontrando. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Mais leveza você sente ao dizer não. Mais tranquilidade ao não ter controle. Mais força ao simplesmente continuar. Então, se hoje você acordou cansado, desanimado, sem saber muito bem por onde ir, não tem problema. Começa com um pequeno passo. Um gesto de respeito por você. Um olhar mais gentil. Um pensamento mais calmo. E repete. Repete com paciência, com humanidade. Porque é assim que a simplicidade vira caminho, e o caminho vira casa. E quando essa casa começa a ser construída dentro de você, tudo ganha um sentido novo. O externo não dita mais o seu valor. A crítica não te desmonta como antes. A ausência de aplausos não te impede de continuar, porque agora você entende que o palco mais importante é invisível, é o da consciência tranquila, é o do coração leve. E isso não significa que você virou alguém distante, frio ou indiferente. Muito pelo contrário. Significa que agora você está inteiro, e quem está inteiro não precisa se esticar para caber em lugar nenhum. A paz nesse estágio não vem do silêncio ao redor, mas do silêncio por dentro. Aquela paz que te acompanha até nos dias difíceis, que te permite rir mesmo em meio aos problemas, que te sustenta quando tudo parece girar mais rápido do que você gostaria. Essa paz não se ensina em teoria. Ela se sente, ela se conquista. E o estoicismo é um dos caminhos para isso, porque ele te ensina a encontrar serenidade no caos, clareza na dúvida, direção mesmo quando os ventos mudam. A prática estoica é simples, mas profunda. Ela começa quando você decide parar de querer controlar tudo, quando você aceita que não dá para agradar todo mundo, quando entende que falhar faz parte do processo, e que tudo isso, somado, não te diminui, te constrói. A cada vez que você se perdoa, a cada vez que você aprende, a cada vez que você se levanta, você se fortalece. É como moldar uma estátua, batida por batida, até revelar quem você sempre foi por dentro. E essa versão mais serena de... Você começa a aparecer nas pequenas coisas, no modo como você escuta alguém com atenção, no jeito que você se cala diante de uma provocação, na escolha de não entrar numa discussão desnecessária. Tudo isso, antes invisível, passa a ter peso, passa a ter valor. Porque você não vive mais no automático. Você vive com intenção. E isso muda tudo. Muita gente vai estranhar. Vão dizer que você está diferente. Vão achar que ficou frio, que ficou distante. Mas o que acontece, na verdade, é que você só ficou mais claro. E clareza em um mundo onde todo mundo vive confuso assusta, mas também inspira. Aos poucos, as pessoas ao seu redor percebem que tem algo em você que não se abala fácil. E isso não é dom, é prática, é escolha. É sabedoria acumulada no silêncio das suas manhãs, nos seus nãos silenciosos, nas suas pausas, corajosas. E se tem algo que o estoicismo nos ensina todos os dias é isso: não viva para agradar. Viva para ser verdadeiro, porque a verdade te liberta, a verdade te poupa, a verdade te posiciona. E quem vive alinhado com sua verdade pode até perder algumas pessoas, mas nunca perde a si mesmo. E isso, no fim das contas, é a maior conquista que alguém pode ter. E quando você entende isso, quando a verdade vira seu ponto de apoio, você não precisa mais de muletas emocionais. Não precisa se justificar a cada passo.
nem se encolher para caber nos moldes dos outros. Você se levanta, mesmo que sozinho. Anda firme, mesmo que devagar. Fala menos, mas com mais peso. O silêncio deixa de ser ausência e vira presença. É como se cada palavra que você escolhe não dita, cada gesto que você faz sem mostrar, cada pensamento que você acolhe sem se culpar, tudo isso virasse parte de quem você é de verdade, e é nesse ponto que a leveza e a firmeza se encontram. Você começa a caminhar mais leve, mas sem perder o rumo. Começa a viver com mais suavidade, mas sem deixar de ser profundo. Porque você aprendeu que não precisa fazer barulho para ser forte, nem se mostrar para ter valor. A sua força está justamente naquilo que ninguém vê, no que você vence quando ninguém está olhando, no que você repete com disciplina, mesmo sem ter plateia. A rotina passa a ser um templo, não aquele cheio de rituais duros, mas um espaço sagrado onde você se reencontra todos os dias. O jeito de arrumar a cama, a forma como prepara o café, o momento em que respira fundo antes de começar o dia. Tudo isso vira prática espiritual. E isso não tem nada de místico. É só vida com mais sentido. É viver sem se atropelar. É estar onde se está, de verdade. Porque só quem vive o agora pode construir um depois que faz sentido. Os estoicos sempre falaram da importância de estar presente, de fazer cada coisa como se fosse a última, não como quem vive em alerta constante, mas como quem não quer desperdiçar o momento. Marco Aurélio, inclusive, escrevia para si mesmo que é loucura esperar por outra vida se você já tem esta em suas mãos. E essa frase tão curta carrega um tapa de realidade, porque sim, essa é a sua vida, com as alegrias e os tropeços, com o que deu certo e o que ainda está confuso. E se é essa a vida que você tem, por que não fazer dela um espaço de verdade? Por que continuar se ferindo para ser aceito? Por que se violentar emocionalmente para caber num lugar que te aperta? O estoicismo nos ensina a cortar o que é excesso. E às vezes, o maior excesso é o que a gente exige de si mesmo. A pressa de estar pronto, a pressão de dar conta, o medo de ser imperfeito. Mas olha só, você já está em construção. E isso basta. Cada vez que você escolhe o essencial, você honra quem está se tornando. Cada vez que você escolhe a calma, você planta raízes mais fundas. E quando a tempestade vier, porque ela virá, você não vai se perder. Porque quem tem base firme até balança, mas não cai. E é essa base firme construída em silêncio que te torna alguém raro num mundo barulhento. Alguém que não precisa levantar a voz para ser ouvido, que não precisa provar nada para ter valor, que não vive medindo a si mesmo pelas reações dos outros, porque agora você sabe, aquilo que os outros pensam de você é problema deles, não seu. A sua paz não está mais na boca de ninguém. Está nas escolhas que você repete, está no jeito que você vive, mesmo quando ninguém vê. E veja bem, isso não é arrogância, isso é maturidade. É um tipo de segurança que nasce do autoconhecimento, que cresce com o tempo, que floresce quando você para de fugir de si mesmo. Porque você pode até ter medo, pode até ter dúvidas, pode até tropeçar, mas agora você tropeça consciente. E isso muda tudo. Quem tropeça consciente levanta com propósito. Não volta para o mesmo buraco, não repete o mesmo erro, aprende, ajusta, evolui. Esse é o ponto central de viver com simplicidade. Parar de girar em círculos e começar a andar em linha reta, mesmo que devagar. É trocar o esforço de agradar pela leveza de ser. É abrir mão da pressa, do excesso, da perfeição e abraçar o presente como ele é. O estoicismo não te convida a uma vida fácil. Ele te convida a uma vida estável. Uma vida onde o seu mundo interno é mais importante do que o externo, onde a sua mente é mais valiosa do que qualquer status. E aí, quando isso entra na sua pele, até o jeito que você lida com os outros muda. Você se torna mais firme, mas também mais compreensivo. Entende que cada um está numa fase, que cada pessoa carrega dores que não mostra, e por isso começa a julgar menos, começa a ouvir mais, começa a respeitar o tempo do outro, sem deixar que ele desrespeite o seu.
Porque o respeito próprio também se manifesta nos limites que você coloca. Tem gente que vai dizer que você está distante, que você mudou. E tá certo. Você mudou mesmo. E distância, às vezes, é só o espaço necessário para você florescer, para sua mente respirar, para o seu coração parar de sangrar em silêncio. Isso não é egoísmo, é cura, é maturidade, é autocuidado. E quem cuida bem de si, se torna capaz de cuidar melhor do mundo. Então não se assuste se aos poucos algumas pessoas forem se afastando. Talvez elas só estivessem por perto do seu eu antigo, daquele que se anulava, que se explicava, que aceitava tudo para não desagradar. Mas agora que você escolheu a leveza, que escolheu a simplicidade, que escolheu a sua verdade, você atrai outro tipo de energia. Gente que te reconhece sem que você precise se explicar. E isso, meu amigo, é quando a vida começa a se alinhar de verdade. E quando a vida começa a se alinhar, você percebe que não foi sorte, nem acaso, nem mágica. Foi escolha, foi constância. Foi aquele dia em que você acordou cansado, mas decidiu mesmo assim fazer o que precisava. Foi o silêncio que você escolheu manter, a mensagem que você decidiu não responder, o tempo que você dedicou a si mesmo quando o mundo queria te arrancar de dentro. Foi cada pequeno gesto que parecia insignificante, mas que agora, somado, virou essa vida mais leve, mais lúcida, mais sua. Você olha para trás e vê que não foi um evento grandioso que mudou tudo. Foi o acúmulo de microvitórias, aquele não, dito com respeito, aquela pausa antes de explodir, aquela caminhada sem fone só para ouvir seus próprios passos. O simples te salvou. A simplicidade virou bússola. E hoje você já não busca por aplausos, você busca por sentido. Já não se mede pelo número de conquistas, mas pela qualidade dos seus dias, pelo tanto de paz que carrega no peito quando deita a cabeça no travesseiro. O estoicismo não prometeu uma vida perfeita, mas entregou ferramentas para você atravessar a vida com mais presença, com mais clareza, com mais coragem. E isso você usou. Cada ensinamento, cada reflexão, cada prática diária virou parte da sua estrutura. Hoje você responde diferente. Hoje você escuta mais. Hoje você sente mais sem se afogar nos sentimentos. E quando as emoções vêm, você acolhe. Não nega, não reprime, mas também não se curva. E aí você entende que viver bem não tem nada a ver com excesso. Pelo contrário, tem a ver com esvaziar. Esvaziar de ruídos, de pressões, de expectativas, para dar espaço ao que é real, ao que é leve, ao que é essencial. E nessa vida essencial, o sucesso muda de cor. Ele deixa de ser brilho e vira raiz. Deixa de ser barulho e vira presença. Deixa de ser aparência e vira consistência. Você não precisa mais mostrar o tempo todo quem é. Você simplesmente é. E isso basta. Basta para você. E basta para quem realmente importa. Quem precisar que você grite para te notar, talvez nunca tenha realmente escutado o que você tem para dizer. Mas quem te entende no silêncio, esse sim, vale manter por perto. Porque viver em paz também é saber escolher quem entra na sua vida e quem não entra mais. E assim, com mais silêncio e menos peso, você vai vivendo. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Um pensamento de cada vez. Não precisa pressa. Não precisa perfeição. Só precisa verdade. Só precisa coerência. Só precisa estar presente. Porque no fim, a vida não é sobre o quanto você correu. É sobre o quanto você esteve inteiro enquanto caminhava. Se esse conteúdo fez sentido para você, se em algum momento ele tocou sua mente ou acalmou seu coração, então esse é só o começo. Continue essa jornada com a gente na playlist Foque em Si. Lá você vai encontrar mais reflexões, práticas e caminhos para cultivar a calma, fortalecer sua mente e viver com mais leveza. Porque quando você foca em si, tudo ao redor começa a se transformar também. Em silêncio, com sabedoria no seu tempo.